O sonho de ver a seleção feminina de futebol levantando a taça da Copa do Mundo, infelizmente, não se realizou dessa vez. A eliminação na primeira fase, que foi confirmada com um empate diante da Jamaica, trouxe frustração e tristeza. Falta de padrão de jogo, elenco e preparação estão entre algumas das razões para a saída na fase de grupos da competição. Mas será que esses pontos têm algo relacionado com o fator psicológico? Para falar sobre esse tema aqui, a gente trouxe Ximena Crisanto. Ximena, mais uma vez, prazer recebê-la. Boa tarde, bem-vinda. Prazer é todo meu. Eu estava com saudade, inclusive, de você. Fazia tempo que eu não aparecia aqui. Eu também, passei uns 15 dias fora. Então, é uma satisfação estar novamente aqui com você. Bom, o que é que a gente pode falar desse momento vivido por essas jogadoras? Como fica a saúde mental das atletas numa situação dessa, uma expectativa grande que foi criada e sair logo no início da competição na fase de grupos? Então, Serginho, essa Copa foi diferente, né? Eu acho que foi a primeira Copa que as atletas tiveram tanta visibilidade, né? Que foi televisionada a Copa inteira, teve toda uma preparação, a CBF teve todo um aparato, né? Tipo, tinha o pessoal que estava lá servindo e tudo mais. Então, eu acho que, de alguma forma, isso trouxe um impacto emocional muito forte para essas atletas. Por mais que tenha sido desenvolvido um trabalho psicológico na seleção desde 2019, porém, essa exposição, que não estou dizendo que tenha sido ruim, tá? Eu acho que foi bem positivo para o futebol feminino, mas elas não souberam lidar com isso, tiveram muita sede, muita fome de entregar tudo. E isso acabou afetando emocionalmente. Acaba atrapalhando, né? E essa questão também da Marta dependência, né? A gente tem uma jogadora que é um ícone, a nossa rainha, né? E sempre, quando Marta vai entrar em campo, já vive toda aquela euforia, né? Que a gente sabe que às vezes um toque dela, um chute dela, decide uma partida. Interessante que, assim, os 2 primeiros jogos, a Marta entrou no segundo tempo, né? Ali já na metade do segundo tempo, e no terceiro jogo, que era um jogo importante e decisivo, que se elas não conseguissem a vitória, elas não passariam para as oitavas de final. Marta entra o jogo todo, né? Então, assim, por mais que tenha uma dependência, eu acho que a técnica, nesse sentido da Marta só entrar no segundo tempo, não gerou esse processo de dependência na Marta, porque a Marta entrou pouco, né? Mas, assim, a figura da Marta para a seleção brasileira, ela é importante, e eu acho que a Marta vai para a Copa do Mundo com essa característica. Não só a característica enquanto jogadora, enquanto está lá, mas o apoio, né? Tem até uma imagem que eu vi muito interessante, que é a Marta com a Formiga e as atletas passadas, e a Marta com as crianças pequenininhas. Só que essas crianças são as jogadoras de hoje, que a Marta jogava e ela era mais novinha. Então, assim, eu não vi essa dependência dentro de campo, mas lógico que existia uma vontade também de dar essa Copa para a Marta. Né? As meninas expressavam isso de, poxa, é a última Copa da Marta e eu quero que a Marta ganhe essa Copa. Então, eu acho que também dá uma pressãozinha aí com isso. Em relação a isso, nós falando da Marta, a gente tem até uma fala dela. Vamos dar uma olhada. Foi o que ela disse aqui. Sabe o que é legal? É que quando eu comecei a jogar, eu não tinha um ídolo no feminino. Vocês não mostravam o jogo do feminino. Como que eu ia ver? Como que eu ia entender que eu poderia chegar a uma seleção, me tornar uma referência? Hoje a gente sai na rua e as pessoas param, os pais param e falam: a minha filha te adora, ela quer ser igual você. Ah, e não é só com a Marta, é com outras atletas também. Então hoje a gente tem as nossas próprias referências. Isso não teria acontecido se a gente tivesse parado nos primeiros obstáculos. É lógico que eu fico muito feliz em ver tudo isso, né? Porque há 20 anos atrás, em 2003, ninguém conhecia a Marta. Era a minha primeira Copa. 20 anos depois, a gente virou referência para muitas mulheres no mundo inteiro. Não só no futebol. No jornalismo também, que a gente vê aqui muitas mulheres aqui no jornalismo, o que a gente não via antigamente. Então, a gente acabou abrindo portas, né, para a igualdade. Isso é muito importante, né? Ela falou. A Marta é uma referência. O que é o futebol feminino antes da Marta e depois da Marta, né? Então, a Marta é o nosso Pelé. Sim. Mas pense,
o Brasil existia uma lei, há muitos anos atrás, que proibia a mulher de praticar o futebol. Você sabe o que é hoje... 1941, eu acho, essa lei. Por aí, Ficou é bem... mais de 40 anos. Exatamente. Caiu na década de 80, eu acho. E aí eu já ouvi falar assim, Serginho, mas elas querem direitos iguais, mas elas não entregaram o que a seleção masculina entregou. Claro, é histórico isso. Existe uma construção histórica que mostra o porquê a seleção feminina não entregou o que a seleção masculina entregou. Porque não tinha os mesmos direitos, não tinham as mesmas oportunidades. Hoje, Serginho, eu recebo paciente no consultório, menina, que está no vôlei, mas queria estar no futebol e não foi para o futebol porque o pai disse que era esporte masculino, porque ia só jogar com homem. E outra que tem 16 anos e está se descobrindo agora no futebol, passou por vários esportes para poder dizer, não, eu quero futebol. Por quê? Por conta de todo o preconceito. Então, a Marta é emblemática, entendeu? É uma representatividade feminina, é uma luta, é uma construção não só para o futebol, mas para a mulher, né? Então, a gente tem que aplaudir muito ela e a gente tem que entender que ela é nossa representatividade e ela é nossa, ela é do Brasil, né? Que é o mais legal. Sim, sem dúvida, né? E só a Mauri está pontuando aqui, né? Na época da ditadura militar, as mulheres ficaram proibidas, inclusive, de jogar, né, em espaços públicos abertos, né? E não só futebol, né? Outras modalidades também. Agora, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Desculpe só te atrapalhar, um ponto interessante. Aí a gente vai para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de passar alguns dias lá para entender a questão do esporte. E lá o esporte mais praticado pelas meninas é o futebol. O mais praticado nas escolas é o futebol. É super normal as meninas praticarem futebol. Eu atendo atletas online do feminino lá nos Estados Unidos. E é uma outra cultura, entendeu? Existe também uma cultura do nosso país que futebol é para homem. Você vai para os Estados Unidos, é outra realidade. Não à toa. Os Estados Unidos é o time que mais ganhou a Copa do Mundo. Né? Então, isso faz toda a diferença. Bicampeã, né? São dois títulos. Olha, agora, eu queria te fazer uma pergunta. Eu não tenho dúvida que tem o peso desse fracasso nessa Copa do Mundo. O fracasso faz parte da vida de todo atleta, de todo mundo que está aqui, né? Até porque esse peso, isso pode trazer mais força para uma próxima Copa do Mundo. Como trabalhar isso para chegar mais forte no próximo Mundial, que inclusive está se cogitando, de repente, pode ser até aqui no Brasil, hein? Então, eu acho que agora é uma era de reformular, né? Eu acho que as atletas foram reformuladas, a gente precisa olhar a comissão técnica também, né? Eu acho que a Pia foi fantástica, fez um crescimento na seleção, mas talvez a gente olhar o que é que a gente precisa mudar, o que é que precisa melhorar, porque a gente vai chegar lá, isso aí eu tenho certeza, a gente tem qualidade, a gente tem talento naquela seleção. Então agora é analisar o que é que foi errado, o que é que a gente precisa reformular, o que é que a gente precisa trabalhar dentro das nossas meninas para esse título vir, porque vai vir. Um dia eu vou vir aqui falar com você do título. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E falando nessas reformulações e questão, inclusive, motivacional, Chimina, nós conversamos também com o Bernardinho, que esteve aqui, foi fazer uma palestra, né? E vamos ver o que foi que o Bernardinho disse a respeito da seleção feminina de futebol. Fico muito triste, porque é um esporte que tem crescido muito, o futebol feminino, né, ganha apoio, mas mais do que ganha, tem conquistado. Eu acho que é muito importante isso. As pessoas ficam, às vezes, querendo brigar por uma igualdade, elas estão lutando por isso e demonstrando muita capacidade, né, e tem gerado interesse e paixão nas pessoas pelo futebol feminino também. Né? Criamos um ídolo, que é um ícone, que é a Marta, uma rainha, ou seja, não existia isso no passado. Eu vi a declaração dela falando quando ela era menina, ela não tinha alguém do esporte, do futebol feminino em quem se espelhar. Hoje a jovem quer jogar, a Marta certamente é a grande referência, como tantas outras formigas, tantas outras que fizeram histórias lindas, né? Como torcedor, fico muito triste. Como profissional, eu penso, é duro, é difícil, tenho certeza que elas estão lá ruminando isso e sofrendo, mas agora é hora de refletir, assumir responsabilidade, pensar o que tem que fazer diferente. Como é que a gente pode, na próxima Copa, nas próximas competições, usando esse aprendizado. Tem uma máxima que a gente brinca e fala, nunca se perde quando se aprende. Você perdeu uma partida, mas você aprendeu, você evoluiu, melhorou, e a gente tem que olhar para frente. Mais ou menos aquilo que você falou, né? Exatamente, né? É se reinventar, é se reaprender e não passar a mão. Eu acho que também tem aquela política, mas as meninas começaram agora, tá tudo bem. Não, né? A gente tem qualidade, a gente tem muito que crescer e agora é analisar, se reinventar dentro do que aconteceu e aprender, não tem outra questão.
Ou seja, então, continuar o investimento, né, que aumentou muito, né, de 2019 para cá. Eu até comentei isso, né, 2019 para cá, gente, é pouco tempo, 4 anos, não se forma uma seleção campeã do mundo. Agora, eu acredito que na próxima Copa, aí sim, eu acho que já tem um período bom, já tem uma base onde houve investimento. E, além disso, também tivemos uma pandemia que aconteceu nesse período desse investimento mais pesado no futebol feminino. E sem contar, né, Serginho, que as meninas são novas, então tem muitas ali que foi a primeira Copa do Mundo, precisa amadurecer. E a gente não pode desistir da nossa seleção, a gente não pode desistir das meninas, né? Elas têm muito o que vem a Olimpíada aí, próximo ano, que é um título que a gente ainda não tem. A gente chegou, acho que, no segundo lugar, não foi? Conseguiu a prata. Essa informação não tem, mas tá certíssimo. Mas se salve contra os Estados Unidos. Olha, exatamente, foi a prata. Então a gente tem a Olimpíada aí, tem um aninho aí pra frente pra gente não desistir das meninas, porque qualidade, como eu volto a dizer, a gente tem de sobra. É verdade, vamos torcer para dar tudo certo e, enfim, recomeçar um novo ciclo. Com certeza. Ximena, obrigado pela tua participação, sempre muito bom recebê-la aqui. Obrigada e até a próxima.